Olá pessoal, esse vídeo de hoje eu quero dedicar ele a fazer algumas relativizações, né, algumas comparações, vamos dizer assim melhor, entre o que seria uma ideia de um pensamento maniqueísta, né, uma pessoa que tem uma cultura de ter um raciocínio mais baseada numa lógica binária, numa lógica mecanicista, ou que a gente fala uma lógica cartesiana, né, que leva em consideração a noção dual do certo e errado, e a diferença para um pensamento que seria baseada mais numa conduta que eu digo que seria antimaniqueísta, né, um pensamento que ele não seria esse dualismo, seria um pensamento que consegue enxergar a relatividade entre todas as coisas, como que as coisas se complementam e que as coisas elas não se manifestam dentro de uma ideia de linearidade, uma ideia de rigidez, em si uma ideia que as coisas não são fixas, que as coisas são mutáveis, que as coisas elas que as coisas não são da ordem do quantitativo, do controle, e sim uma ordem mais no sentido do qualitativo, né? No sentido que as coisas estão aí, elas são possíveis de serem interpretadas de várias formas, por vários pontos de vista, e que essas diferenças não vão se hierarquizar, falar que uma é mais verdade do que a outra, que uma é mais certa que a outra, mas e sim que elas têm a sua validade. Eu queria começar a dar um exemplo nesse sentido da ordem pensando no maniqueísmo como a ideia do mensurável, daquilo que se tem controle. Uma vez eu num ambulatório de acupuntura, um rapaz que estava começando a chegar dentro do processo, né, de estudar a medicina chinesa e tal, quando ele foi manipular uma agulha, né, que é um movimento que a gente faz para tonificar ou dispersar, né, a energia do paciente, ele fez uma seguinte pergunta: quando eu faço uma determinada força, a energia, né, que vai ser manipulada, ela vai percorrer um determinado espaço? Em outras palavras, ele estaria me perguntando assim: se eu fazer x newtons de força, aquela mensuração de newtons, né? X newtons de força, eu vou conseguir subir 10 centímetros? Eu achei interessante essa experiência justamente por perceber a diferença entre essas duas formas de entender as coisas, né? Nesse jeito que eu estou chamando de mecanicista, o indivíduo ele entrou num processo de entrar na ordem do controle, né? Você faz ele pensa no campo do mensurável, né? Você faz uma força tal para atingir uma energia tal que vai atingir que vai percorrer um espaço tal. Aí o contrário disso, que é o que a gente tentou explicar para ele, que para nós não existia essa preocupação de mensurar a força com que se manipulava aquela agulha, né? Nós não estávamos lidando com a ordem do quantitativo, não existia-se uma preocupação do controle. Assim, o que estava em consideração ali era simplesmente o fato de você fazer a manipulação. Aquela manipulação ela vai levar a suscetibilidade de ter um movimento energético naquele organismo. Mas a preocupação do controle aquilo não estava na nossa ossada. Então, assim, eu acho interessante esse exemplo para que mensure muito essas duas coisas. Um outro exemplo que eu acho interessante também por exemplo, se a gente olha para uma árvore, né? Se você quiser olhar para uma árvore de uma maneira, vamos dizer assim, mecanicista, né? Uma maneira binária, você pode seccioná-la, né? Você fala, bem, essa árvore ela tem uma raiz, né? Nessa raiz tem, enfim, tem um órgão que vai levar, eu não lembro se é o floema que fala, que vai levar a irrigação para o alto, onde está a cópula, e essa cópula tem folhas que
que pode ser, no caso de uma árvore angiosperma, né, pode dar frutos. Enfim, você vai seccionando, então a árvore é isso, né? Agora, agora dentro de uma visão que não é essa visão seccionada, você pode encarar uma árvore como algo muito mais amplo do que isso. Essa árvore, você pode olhar ela não só como as partes que compõem ela, mas entender que ela tem uma interação bem mais ampla com o redor dela. A raiz dela se conecta com a raiz de uma outra planta, que se conecta com uma espécie gramínea que está ali por perto. Elas às vezes vivem um processo de mutualismo, em alguns casos. Essa árvore, ela interage com alguns pássaros e esses pássaros levam alguma coisa nela que faz uma mudança na própria constituição genética dessa árvore. Tem um autor de livros de medicina chinesa que ele chama Alter Roche, que ele tem um livro que chama Meridianos e Colaterais, e no sumário desse livro ele fala uma coisa muito interessante que eu quero colocar aqui em relação a essa diferença entre o modus operandi de um pensamento maniqueísta e de uma cultura, no caso eu estou me referindo à cultura chinesa, que não se adapta a esse tipo de modus operandi. Ele fala uma coisa assim, ó, assim, em oposição aos ocidentais, os chineses não têm obsessão pelo mensurável ou pelo quantitativo, que impõe a fixidez das coisas, porque a visão de mundo subjacente à medicina chinesa se apoia não no espaço, mas no tempo. O modelo biológico que figura assim nesse esquema é um modelo dinâmico e processual, não um modelo mecânico. É interessante essa colocação que ele fala do processo ser dinâmico, né? Isso me vem muito em exemplo a questão quando eu faço uma comparação entre pode ser um médico, pode ser um terapeuta, no qual ele tem uma visão mais geral do que é o sistema orgânico, né? Ele entende bem o que funciona com cada órgão e os sinais e sintomas que quando começam a apresentar, qual relação que tem com determinados órgãos, e para um terapeuta, um médico que seja, que já tem um processo mais do especialista, de ficar entendendo apenas de um desses sistemas, né? Esse exemplo, né, do especialista para o não especialista, ele deixa muito claro, pelo menos no meu ponto de vista, essa diferença entre o que é ver a coisa de uma maneira seccionada, né, ver a coisa de uma maneira unilateral, e o que é ver a coisa de uma maneira não seccionada, né, com vários pontos de vista ao mesmo tempo. É claro que eu não quero fazer nenhum tipo de apologia que é desnecessário o processo dos especialistas. Não, o processo dos especialistas tem as suas utilidades. Agora, a gravidade que eu vejo no processo, e não precisa ser na área da saúde, não. Quando a gente fala do processo alienado em si, o problema das alienações é justamente isso, porque quando você começa a se alienar em algum tipo de coisa, você passa a não ter mais uma visão de conjunto das coisas que te cercam. E você estando alienado, seja na área da saúde, seja na área social, de qualquer área que seja, as suas chances de ter um ponto de vista e um olhar mais maduro e tomar decisões mais maduras, elas vão diminuindo, né? Tem um exemplo que eu gosto de pensar também a nível de geopolítica, que é a questão dos nacionalismos, né? Até a nossa própria organização a nível político, geopolítico, ela mostra ainda esse pensamento seccionado, esse pensamento sectarista, né? Quando nós pensamos nos nacionalismos, eles ainda tendem a ter essa questão sectária, cada um por si, tentando ter a sua hegemonia e, vamos colocar assim, que se dane o processo do outro, né? Essa noção desse sectarismo, eu até entendo que quando nós, enquanto uma civilização, nós não se comunicávamos a nível global, era até natural que isso acontecesse pelo simples fato de um povo ele não ter vamos dizer assim, não ter um contato com um povo de outra cultura, né? Eram continentes que estavam muito distantes e realmente eles não se relacionavam. Mas na configuração que a gente está chegando hoje,
cada vez mais tem-se necessidade de haver essas comunicações, né? Tem uma teoria, que é a teoria do Estado Mundial. Muitas pessoas enxergam isso como se fosse um sistema ditatorial, né? Eu pelo menos não vejo assim. Claro que os governos, da forma como eles conduzem hoje, eu acho e as pessoas que estão nesses poderes, elas não estão preparadas para esse tipo de situação. Mas a ideia do Estado Mundial, ela é justamente isso. É quando as nacionalidades, elas meio que vão sucumbindo, né? Nós viramos, na verdade, uma grande nação, e os recursos, eles passam a ser distribuídos de acordo com a necessidade de cada grupo. Então, por exemplo, se num país tem muita água e num país está carente dessa água e essa água está sobrando, essa água naturalmente é concedida para esse outro país. Da mesma forma que se nesse país tem uma energia não renovável, tipo o petróleo, que a gente ainda está nesse sistema, ela não está sendo utilizada na sua totalidade, que canalize ela para os grupos que estão precisando. Ou seja, seria um processo de troca a nível global. E isso, eu vejo que essa ideia de Estado Mundial, ela entra nessa ideia do não maniqueísmo, né? No sentido que não tem mais essas barreiras, né? Não tem essa ideia do separado, de isso está aqui, isso está ali. Não, está tudo junto, está tudo se relacionando. Eu gosto de fazer uma analogia com esse exemplo da geopolítica, pensando nos continentes, como se cada continente fosse um órgão, né? Então, ou seja, você pega aqui o continente americano, o continente latino-americano, vamos supor que ele seja um rim, e o continente finge que o continente africano seja um pulmão. O sistema orgânico, né, ele não funciona de maneira independente. Se você tiver um problema, por exemplo, no pulmão, isso é bem suscetível a te trazer vários problemas renais, problemas cardíacos, enfim, está tudo interligado. Então eu fico pensando assim, fazendo essa analogia do micro e macrocosmos, né, pensando que da mesma forma que dentro do meu organismo vivem um sistema de órgãos que eu estou encarando como continentes, né, e que dentro de um organismo chamado Terra, que é a Pangeia, que a gente encara a Terra como um ser vivo, né, e dentro desse organismo vivem vários continentes, como se cada continente fosse um órgão, e esses habitantes, por exemplo, nós fomos pequenos vírus, bactérias, dá para se entender que essas coisas, elas vivem numa lógica de inter-relação o tempo inteiro, elas não vivem de uma maneira sectária. Então, o que eu quero, né, eu estou tentando trazer vários exemplos para poder, no sentido de criar um abertismo consciencial mesmo. Um ponto que eu quero chegar é que as coisas, elas não funcionam de maneira sectária, elas não funcionam de uma maneira linear. As coisas funcionam o tempo inteiro de uma maneira complementar, de uma maneira multidisciplinar. Por exemplo, se você for analisar a própria experiência vivencial que eu falo, experiência de viver, né? Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou fazendo esse vídeo e meus batimentos cardíacos aparentemente estão regulares, né? Eu estou liberando ATP para produzir uma série de substâncias, tem aminoácidos aqui nesse momento fazendo formações de proteínas, né? Algumas estímulos nervosos estão vindo no meu cérebro para fazer assimilações com ideias. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo inteiro está acontecendo coisas dinâmicas, coisas se interrelacionando, mas por algum motivo, né, por algum processo, ou às vezes até uma etapa do nosso processo cultural, nós nos habituamos muito a seccionar as coisas. E é interessante que eu fico pensando assim, o seccionar, no meu ponto de vista, ele parece ser uma conduta, vamos dizer assim, até tão burra, no sentido que quando a gente secciona, a gente perde a visão do todo. Por exemplo, eu não teria capacidade cognitiva para poder explicar todos os processos de uma maneira seccionada, para explicar todos os processos que estão acontecendo nesse momento internamente, para eu estar, por exemplo, manifestando de fazer esse vídeo, né? São coisas que não estão nem no meu cabedal, né?
mas simplesmente as coisas acontecem. Eu também não quero falar que o seccionamento ele não tem a sua importância. Ele tem, no sentido que você secciona, você entende aquilo às vezes é uma necessidade às vezes racional que supre, né, uma necessidade mental, que não tem problema nenhum, é positivo. O que eu vejo como negativo é quando você mensura as coisas só partindo dessa perspectiva sectarista, né, de separar, de não ver que as coisas estão interagindo, né. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi uma pessoa falando numa palestra, que os orientais eles sempre falavam assim, ó, quando você estiver fazendo alguma coisa com a mão, confie na sua mão, não deixe que seu cérebro iniba ela não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo com a minha experiência. Às vezes quando eu tocava piano, eu tocava músicas super complexas, cheias de página e tal, mentalmente, racionalmente, eu não conseguia lembrar de cada pedaço dessa música, cada compasso, o que acontecia em cada momento. Mas simplesmente o hábito de estar treinando cotidianamente, diariamente, aquela peça, fazia com que simplesmente, mesmo que eu não lembrava nem o som da música inteira na minha cabeça, mas quando eu botava a mão no instrumento, eu tinha uma memória motora, uma memória mecânica, né? E muitas vezes quando eu passava a não confiar através do meu cérebro, da minha racionalidade, que realmente as minhas mãos tocariam aquilo certo, existia algum nível de bloqueio e simplesmente eu não conseguia tocar. Eu acho interessante desse exemplo, que esse exemplo ele mostra, pelo menos do meu ponto de vista, o quanto que muitas vezes quando nós ficamos querendo controlar tudo, né, que colocar cada coisa num box, numa caixinha, o quanto que nós perdemos uma visão do todo. E nessa experiência pessoal, quando eu simplesmente dava um processo de abertismo maior, eu simplesmente simplesmente tocava e a coisa acontecia. Então eu vejo assim, no meu ponto de vista, depois de ter passado, né, desde aí, vamos colocar assim, da mecânica newtoniana, né, no século XVIII e até o processo que nós estamos vivendo agora, nós estamos começando a resgatar entendimentos que fazem com que nós enxergamos que o nosso modus operandi, ele funciona de uma maneira muito mais ampla, né, de uma maneira não quantitativa, né? Não é uma maneira controlada, é sim uma maneira que faz uma série de relações e isso está intrínseco na nossa experiência, na nossa natureza. Tem uma questão que eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação, é uma sensação que eu tenho assim, por exemplo, quando eu pego a noção de yin e yang proposta pelos taoístas, né? E essa noção que eles entendem que dentro do Yin existe o Yang, dentro do Yang existe o Yin, né, que são forças opostas, mas que se complementarizam. E quando eu vejo, por exemplo, a ideia da relatividade, né, proposta pelo Einstein, o processo da física quântica, que iniciou lá com Niels Bohr, com o Planck, com Heisenberg, enfim, eu vejo que o Ocidente e o Oriente, eles estão entendendo esse processo de uma visão complementar, de uma visão não restrita, né, uma visão não maniqueísta, de uma maneira parecida. A diferença que eu vejo é a forma como que cada um levou isso para a própria manifestação. Por exemplo, a sensação que eu tenho é que os orientais, eles compreenderam essa questão relativa mesmo das coisas, que nada é rígido, mas eles não tiveram necessidade de ter que provar isso com alguma teoria física e com algum experimento laboratorial que mostrasse que isso realmente acontece através de uma partícula que coexiste com outra. Eles não tiveram essa necessidade. E a intuição que eu tenho é que, pelo fato de eles estarem bastante harmonizados com a questão até espiritual, né, de saber que realmente existem outros planos, outras manifestações, a manifestações deles, a manifestação materializada, eles não tinham tanto essa necessidade de provar essas coisas dessa maneira, vamos colocar assim, cientificista.
Então simplesmente eles praticaram, né, essa relatividade entre o yin e o yang, essa relatividade de criar ciências que não tem o propósito de mensurar, né, a verdade, de ficar separando as coisas quantitativamente. Eles não tiveram essa necessidade por simplesmente enxergarem que isso era uma verdade, uma realidade, que isso dava para ser praticado, e eles foram criando ciências que conseguiam praticar essa subjetividade. Um exemplo que eu dei antes foi a questão da acupuntura, né? Que ela não tem esse objetivo que para você estimular um determinado órgão, você vai ter que fazer de uma determinada distância desse órgão X newtons de força. Eles não pensam assim, eles só pensam que o Qi, né, a energia estaria ali circulando, e só o fato de fazer o movimento, aquilo estaria influenciando de alguma forma. E de acordo com os retornos do paciente, eles iam observando se estaria acontecendo uma eficácia ou não. Já os ocidentais, isso é uma hipótese minha, por muitas vezes uma desconexão com a sua essência, com a sua origem espiritual, né, eles até desconsiderarem isso enquanto uma realidade, eles realmente entraram numa necessidade de controlar os fenômenos muito grande. Então a necessidade da prova, a necessidade do controle, a necessidade de separar, de controlar, isso foi muito forte nesse processo. Mas eu vejo que os dois estão caminhando para isso. Muitas vezes eu observo que essa noção não maniqueísta, né, de enxergar as coisas, de conseguir entender as coisas no sentido que elas interagem, que elas não são fixas, elas não são rígidas, eu vejo pessoas que encaram isso então como uma relatividade leviana, né? Eu queria deixar claro, né, pelo menos do meu ponto de vista, que existe dois tipos de relatividade que eu noto. Eu não estou falando nada de relatividade de Einstein, relatividade do conceito da física, não. Falo de relatividade no sentido das coisas serem relativas, né? Para mim existe uma relatividade que ela é uma relatividade autoposicionada. Você, por exemplo, consegue entender que um mesmo assunto, uma mesma ideia, ela pode ser olhada por vários pontos de vista, e que esses pontos de vista se complementarizam e que nenhum às vezes é mais verdade que o outro, e sim que cada um é uma parcela dessa verdade, né? E você se posiciona diante disso. Não, eu enxergo que isso aqui tem vários pontos que se interagem, né? Mas que não tem uma opinião fixa, não é isso. E essa questão de querer seccionar a resposta, não, a resposta é essa. Isso é um pouco dessa cultura nossa maniqueísta. Eu fico pensando nas provas, né? Quando a gente vai em ensino fundamental, ensino médio, na escola e até hoje, né? Você vai fazer um vestibular, você não tem respostas relativas, você tem respostas fixas, né? Não, a resposta é essa, né? E muitas vezes, claro, muitas vezes funciona porque as outras opções isso não tem nada a ver, mas muitas vezes não, você vê realmente as provas levarem isso em desconsideração, né? Essa relatividade já não posicionada, ou que eu chamo de relatividade purista, é a partir do momento que você também percebe que as coisas têm vários pontos de vista, elas podem ser enxergadas por vários ângulos, mas que na verdade você não deixa muito claro qual que é o seu posicionamento, mesmo que relativo, temporário, como uma verdade relativa, diante daquele fato. Então a coisa realmente ela fica numa subjetividade e muitas vezes o processo não avança. Eu queria fazer umas perguntas aqui para quem está vendo o vídeo, até para a gente, no meu ponto de vista, claro, né, para a gente tentar aprofundar como que essa mecânica maniqueísta de pensar, né, de pensar de uma forma linear, isso tem consequências na nossa conduta social, e que no meu ponto de vista não são condutas positivas, pensando num processo de evolução, né, das pessoas estarem se melhorando e principalmente uma evolução moral, né. A pergunta é a seguinte: você ainda é torcedor apegado quanto aos seus pontos de vista, ou já consegue desapegar-se, ampliando o seu ponto de vista para um olhar mais universalista?
antissectarista, antipartidarista, antirregionalista. Eu estou fazendo essas perguntas porque, na minha forma de entender, a nossa cultura ela é uma cultura desagregadora, no sentido que nós somos educados para competir entre nós mesmos, né? Nós vivemos dentro de uma ideia de o outro ser a oposição. Eu queria dar vários exemplos de como que eu percebo isso. Olha vários processos culturais. A cultura da torcida. Torcida você pode encarar no sentido mais amplo possível. Pode ser torcida de futebol, pode ser torcida de personalidade, né? Você torcer por um seu amigo e não torcer pelo outro, simplesmente porque você conhece ele. É a cultura do partido, né? Que muitas vezes eu vejo que isso é muito comum, que o indivíduo, ele pelo fato de ele ter um partido, às vezes político, no qual ele tem afinidade, ele às vezes milita, né, em ser contra o partido de oposição do gosto dele. Ele milita muitas vezes não porque o ponto de vista ele não concorda, e simplesmente porque ele tem que estar numa condição contra para ser favorável àquele partido dele, que, sei lá, ele vai ter alguns benefícios com aquilo. E muitas vezes ele não consegue ter uma visão de que mesmo o outro de um partido diferente, os dois trabalhando junto pode ter um processo agregador. Ou seja, pensando nessa ideia da complementaridade, da ideia não linear, a ideia é como se nós não fôssemos partidários de nada, nós fôssemos apartidaristas, né? A outra ideia, né, é a cultura da religião. Eu acho que não cabe nem aqui dar exemplo, né, que a maior parte das guerras que a gente teve na humanidade foram por motivos religiosos, simplesmente por ter partidos religiosos, né? Uma religião não aceitava a outra. A cultura da ideologia, né, é aquela coisa de você fomentar a sua ideologia como a maior verdade das coisas e não entender que o outro tem uma verdade diferente. A cultura do contra é o Zé Discordão, né, o cara que sempre quer contra tudo. O nacionalismo, né, como eu falei antes no vídeo, quando você começa a pensar simplesmente em onde você vive e não consegue encarar o seu país como um país que faz o seu continente, que ele faz uma relação com os outros, pensando naquela ideia do sistema, né, que seu continente é um pulmão, mas o outro continente é um coração e um depende do outro. Se você ainda fica fomentando esse nacionalismo, até onde que vai isso? Eu fico pensando assim, o quanto que na meu ponto de vista, burroide, assim, né, essa questão das potências mundiais, né? Já foi a Inglaterra, no final do século XIX e XX, no século XXI ainda é os Estados Unidos, daqui a pouco vai ser a China. Então assim, a bola da vez vai estar cada vez com um, depois passa para o outro, passa para o outro. No meu ponto de vista, nós estamos... a gente está repetindo os mesmos erros, né? Aqueles processos que aconteciam na antiguidade, né, de um império tomar o outro, as corridas imperialistas, a gente continua no mesmo modus operandi, nós não fomos para uma nova conduta de civilização. A gente está vivendo esses mesmos processos, e esses processos são nacionalistas, eles são sectaristas, né? A cultura do xenofobismo, né, que na minha forma de entender o nacionalismo leva muito ao processo do xenofobismo, né? A cultura da elite, a cultura do VIP, né? É impressionante perceber que muitas pessoas ainda têm essa necessidade de se sentir elite de alguma coisa, né? É interessante observar o quanto que o nosso sistema percebendo, né? Quando eu falo sistema capitalista e tal, o quanto que ele percebendo dessa necessidade, ele cria mecanismos para de alguma forma todas as pessoas se sentirem elite de alguma coisa. E enfim, né, isso é uma ilusão do meu ponto de vista. Todos esses processos culturais que eu tentei exemplificar, que levam a essa conduta dual, né, da oposição, eu vejo que eles simplesmente não vão ao encontro do que nós chamamos de universalismo, né? De nós, essa a máxima que a gente vê na espiritualidade, né, de que todos somos um. Você vê que dentro desses processos culturais não é todos somos um, é cada um por si e Deus por todos, né? Dentro desse processo, eu não vejo que nós vamos chegar realmente nessa cultura universalista, né? Agora, é claro, eu vejo iniciativas nesse sentido, né?
Para mim, o próprio processo de nós começarmos a começar a entender, que eu já falei isso até em um vídeo anterior, que nós não temos verdades absolutas, pelo menos até então o meu entendimento nesse momento, e que cada indivíduo que está aqui na face da Terra, né, eu estou falando ainda a nível humano, né, mas eu poderia até falar dos outros animais também, se nós começarmos a encarar que cada indivíduo, com a sua experiência, com a sua peculiaridade de ser, que ela é inerente, ele tem uma parcela dessa verdade, como se fosse um grande quebra-cabeças, e nós começarmos a conseguir a ter essa conduta, essa mecânica conviviológica, né, de conseguir realmente lidar com a diferença, por mais que você não concorde, mas entender que aquilo ali é um ponto de vista que você pode achar verdade ou não, mas que você consiga lidar, você consiga conviver, você não precisa entrar no processo de afrontar, no sentido de denegrir, no sentido de combater, no sentido de violência, né? Esse processo de estar conseguindo interagir nesse nível, eu vejo que já vai começar a levar a esse processo universalista. Tem um princípio que eu vejo como um princípio universalista, que é a ideia de a gente se abster do melhor pessoal para entender o melhor para todos, né? Essa ideia é justamente isso, é quando você começa a tomar decisões que você se abstém de uma perspectiva egóica, uma coisa que só vai beneficiar a você, a um número seleto de pessoas ou de grupos, e passa a tomar decisões que elas vão ter consequências mais positivas para o maior número de pessoas. Um outro exemplo que eu quero dar de uma coisa bem cotidiana, assim, bem comum, que eu vejo que a gente vivencia em relação a esse pensamento linear, né, sectário, são as questões das generalizações, né? É muito comum de vez em quando você perceber assim, por exemplo, uma pessoa falar da outra assim, o fulano é sempre assim. Eu já observei muitas vezes que essa designação ao fulano, né, de ele ser sempre assim, às vezes de fato não era a verdade das coisas, ele não era sempre assim. Foi simplesmente por algum motivo, né, naquele dia ele foi daquele jeito, e a pessoa quis generalizar, né? Por vários motivos ela pode ter levado a isso. E não conseguindo essa pessoa ter uma relativização pensando, bem, aquele dia fulano foi assim. Outro é quando as pessoas falam assim, aquele lugar é sempre desse jeito. Será que é mesmo? Às vezes não é, às vezes a sua experiência naquele momento foi daquela forma. Tem uma outra que falam que assim, quem participa de tal coisa é assado, é daquele jeito. Será que é mesmo? Ou será que naquele lugar tem pessoas que participam e que têm realidades diferentes? É óbvio que sim, né? É óbvio que num contexto aparentemente que tem uma ideia central, um objetivo comum, ele pode ser incomum a respeito só da ideologia em si, mas as pessoas não são nada disso. Em síntese, o que eu quis tentar trazer nesse vídeo é que nós, na minha perspectiva, nós estamos despertando por uma visão bem mais complementar das coisas. Ou seja, nada é rígido, nada é fixo, tudo é mutável, toda verdade é relativa, tudo é passível a mudança, tudo é passível em transformação, tudo está em movimento, né? Nada é estático. A pedra mais bruta, ela vive, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, um organismo biológico humano, eu tô movimentando numa fração de segundos muito pequenas, né? Por exemplo, nesse momento deu 1 segundo, eu movimentei, né? Essa mesma distância do meu movimento daqui até aqui, que em 1 segundo esse tipo de organismo tem essa possibilidade de fazer, uma montanha, ela vai às vezes levar 100 anos para ter esse mesmo movimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela também está viva, ela movimenta, ela é dinâmica, ela acontece, ela interage, né? E isso vai para a esfera dos nossos pensamentos, das nossas formas de interagir, né? Essa ideia de querer encarar
tudo como rígido, de querer controlar as coisas, né? De querer manipular todo o fenômeno, toda a experiência, nós estamos começando a entender o quão somos falhos quando nós tomamos esse tipo de decisão, o quão nós descartamos vários leques, várias parcelas da realidade. Vamos supor, claro que, né, mas finge que isso é realidade, né, é o real. Nós simplesmente, quando temos essas condutas sectárias, nós resolvemos assim afunilar uma parcela muito micro, enquanto quando nós temos uma visão mais complementar, né, de que nada tem essa rigidez, nós temos essa percepção bem mais ampliada. Então eu acho interessante a gente começar a pensar nisso, e não no sentido só filosófico da palavra, mas no sentido de conseguir perceber a nossa relação com os outros, né? O quão muitas vezes nós formatamos a visão que nós construímos do outro. O outro não é rígido, o outro é volátil, o outro muda, o outro tem sentimentos, ele sempre está em processo de mudança, como você próprio. E eu vejo que essa, no meu ponto de vista, é um mecanismo mais maduro para a gente conseguir se relacionar, se entender, né? Conviver.